Pronto, está gravando. Ai, que nervoso. Nem qual que a gente vai passar, né? Assim, né? Acho que a gente vai passando assim normal. Fiquei refletindo aqui sobre o que Não você é? falou. É, pô, é pesado. Bom, e seguindo essa ideia de como a inteligência artificial que está sendo desenvolvida está sendo desenvolvida, nós entramos no ramo das fake news. E como é que essas fake news elas estão se relacionando também com a inteligência artificial, né? Porque assim, o conceito da fake news é uma notícia mesmo, ou pode até ser uma propaganda que venha com informações falsas, pode ser uma notícia toda falsa, ou uma notícia que tem partes verdadeiras e partes falsas, que são as que mais conseguem enganar pessoas. Mas assim, as fake news, elas sempre existiram na história da humanidade. Sempre alguém inventou uma história falsa ou uma notícia falsa sobre alguma coisa. Mas como é que isso está sendo intensificado atualmente com a utilização da inteligência artificial? Bom, isso vem por meio do uso de robôs automatizados, que eles têm o principal papel de viralizar essas notícias, mas também criar essas notícias com base em informações aleatórias dos seus usuários. E aí, como é que chega-se nesses usuários, né? Por meio das redes sociais. E aí, quando os robôs estão disparando essas informações falsas, muitas dessas informações chegam aos seus usuários por meio de links encurtados ou links onde você não consegue identificar qual notícia é aquela, e esse link pode muito bem ser um link malicioso, que capta suas informações, e essas informações elas podem ser utilizadas para criar novos robôs com características que parecem mais de um perfil real, e aí você entra no loop onde esses robôs estão criando mais robôs que parecem com você, e eles estão disparando informações fakes em grupos de WhatsApp, onde, por exemplo, quando a gente manda o link no WhatsApp, nós só lemos o título. E muitos usuários, eles estiveram, né, e ainda estão até hoje, se informando apenas por títulos. E aí, essa é uma preocupação. Os seus dados podem estar sendo roubados no meio dessa onda dos robôs estarem enviando informações falsas. E além disso, existem pessoas que, além de estar dando seus dados, estão se desinformando, porque estão entrando e obtendo informações falsas, né? E aí, na história assim, mais recente da nossa humanidade, nós tivemos dois grandes momentos. Além daqui no Brasil, que foi no ano passado, em 2016, nas eleições dos Estados Unidos. Mas vale ressaltar que esses robôs, eles estão sendo utilizados há um certo tempo. Eu acho que aqui no Brasil, desde 2014, é perceptível, por meio, se vocês pesquisarem um pouco, até verem as nossas fontes, vocês vão perceber que uma delas cita sobre a utilização de robôs que aconteceu nas eleições de 2014, no processo de impeachment da Dilma, e até hoje, até hoje, né? É utilizado os robôs para disseminar notícias falsas. E em 2016 foi, assim, muito forte a utilização deles, e assim, era utilizado, assim como aqui no Brasil, era utilizado de forma, assim, sem vergonha na cara mesmo. O nosso atual presidente ainda utiliza as redes sociais como forma de se comunicar, e em 2016, principalmente o Trump, ele utilizava muito as redes sociais para se comunicar com as pessoas que ele queria atingir. E aí, uma editora de checagem em 2016 estava fazendo a checagem dessas informações, e principalmente as de Trump, dessas informações que eram disseminadas nas suas redes sociais. E aí, o nome dessa editora de checagem é PolitiFact End, e cerca apenas de 4% de tudo que o Trump falava, das falas que foram analisadas, eram reais. Então, assim, 4%. E assim, nos Estados Unidos, 1/3 da população foi exposta a fake news. Então, a gente parar para refletir o quanto isso foi impactante para que o processo eleitoral acontecesse, sabe? Porque se 1/3 da população foi exposta a essas fake news
E o Trump, pelo meio pelo meio de comunicação que ele utilizava, ele só falava fake news, as pessoas estavam acreditando nessa fake news, tanto é que até hoje ele é o presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quando a gente chega, assim, meio que foi intensificado essa utilização dos robôs para disseminar as fake news no ano passado. E foi muito forte, a gente sentiu na pele, a gente viu com nossos próprios olhos isso acontecendo. E assim, nos dados que a gente tem, até junho de 2018, tipo, não estava nem no auge das eleições ainda, mas até junho de 2018 já tinham sido espalhadas, cerca de 12 milhões de pessoas já tinham espalhado fake news nas redes sociais. E assim, algo muito forte aqui no Brasil é o uso do WhatsApp. E as fake news aqui no Brasil, elas foram espalhadas massivamente pelo WhatsApp. E aí você fica se perguntando, mas por que o WhatsApp, né? O WhatsApp nem é tão legal assim, o Telegram é muito melhor e tal, beleza. Mas por que o WhatsApp? Eu tenho certeza, não acho, que foi uma estratégia muito bem pensada, porque as operadoras no Brasil, elas têm muitos planos onde o WhatsApp não consome internet. E aí, a maioria da população, principalmente a população mais pobre, utiliza esses planos e não vamos ser ingênuos de achar que é por mero acaso. Realmente, a população mais pobre não tem tanto acesso a outros meios de comunicação. Assim, tem obter notícias. De obter notícia. Tem a internet no celular. E assim, a internet celular é muito utilizada no Brasil, no caso 4G e 3G, principalmente por causa dessa comercialização da internet de graça para o WhatsApp. E também, não vamos ser ingênuos de achar que a televisão não fez efeito sobre essa população, porque a TV aberta altamente tendenciosa estava aí fazendo seu trabalho. E posso fazer uma pergunta, amiga? E o grande ponto do WhatsApp também é que, como ele permite que você acesse o WhatsApp mesmo sem ter internet, Sim. Você recebe o link da notícia, você recebe aquela primeira imagem, um resuminho, mas você não tem a possibilidade de acessar a notícia e ler ela inteira, porque seu plano só cobre o WhatsApp. Exatamente. Então fica muito fácil de difundir notícias mentirosas, porque as pessoas não vão ter a possibilidade de checar, de ler a matéria inteira e ver o que está acontecendo, né? E aí, o Datafolha fez uma pesquisa em outubro de 2018, né? Enquanto estava aquele burburinho das eleições, e foi constatado que a maioria dos eleitores, das pessoas que se colocavam como eleitores do Bolsonaro, faziam uso do WhatsApp para se informar mesmo. Assim, enquanto que os eleitores do Bolsonaro eram 81%, os eleitores do Haddad era 59% dos que utilizavam o WhatsApp para se informar. E aí, nós entramos nessa questão de tinha alguma coisa errada acontecendo ali, porque as informações que chegavam eram falsas, a pessoa muitas vezes não tinha como checar, ou às vezes tinha, mas já esse processo de você acreditar no que está sendo falado, no que está sendo colocado no WhatsApp, já vem ocorrendo de anos anteriores, né, até por causa do golpe de 2016, a delegitimação de outros meios de comunicação. E aí nós chegamos aonde chegamos, né? Assim, será que é mera coincidência nós chegarmos onde a gente chegou? Será que a eleição desses dois presidentes rolou de uma maneira justa? Exatamente. E um processo eleitoral limpo e livre de influências externas e mentirosas? E o uso dos bots dá pra você perceber incontestavelmente que que foi utilizado, até porque foi se encontrado, acho que no ano passado foi se encontrado uma rede, né, de bots que era utilizado, mas no Twitter até hoje é muito utilizado os robôs para se subir tags a favor do atual governo.
e às vezes eles sobem tags até com nomes errados, os próprios robôs escrevem errado algum nome, e como o alcance do robô é muito rápido, quando eles se dão conta já tá lá em cima, e é isto, né? Essa discussão que Kari começou agora, falando das eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é só um dos milhões de exemplos que a gente pode trazer de usos problemáticos e com um potencial de perigo de fato, que as tecnologias podem trazer quando a gente não para fazer reflexões que deveriam ser básicas. O ponto todo é, essas tecnologias estão servindo a quem? Esse era o ponto todo? É, o ponto todo, amiga. Tá servindo pra quê, né? O ponto todo é, a gente precisa começar com esse exercício de se questionar. Essa tecnologia está servindo a quem? Está beneficiando quem? E está prejudicando quem? E o que eu vou fazer para ela parar de prejudicar essa galera? E aí nós entramos em um grande ramo de coisas e de estruturas que fazem com que essas tecnologias sejam direcionadas a algum tipo, a favorecer grupos grupos, específicos. exatamente. E a fomentar estruturas de opressões que já existem na sociedade. E aí, vamos começar falando um pouco sobre